Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de dezembro de 2023. São 8 horas da manhã. Caça ao comunista. O que quer o bolsonarismo com os ataques a Dino? O fato é que Flávio Dino tem uma razão muito específica para ter toda essa rejeição do bolsonarismo, e aqui nesta edição você vai saber o que acontece com o Supremo Tribunal Federal a partir da consolidação da indicação de Flávio Dino àquele tribunal. Na verdade, está mapeado agora o motivo pelo qual o bolsonarismo, a extrema-direita, resiste tanto a Flávio Dino. Você talvez tenha se perguntado já o seguinte: por que é que existe tanto ódio a Flávio Dino, sendo que não havia ódio igual a Cristiano Zanin, que foi o advogado de Lula? Em tese, o Cristiano Zanin seria muito mais lulista no STF do que o próprio Flávio Dino, porque o Cristiano Zanin foi advogado de Lula, defendeu o Lula, inclusive é presidente da República hoje, e em grande parte devido ao Zanin. Então por que tanto ódio ao Flávio Dino? Vamos entender o que acontece. Aqui você vê a Michele Bolsonaro. Em evento do PL nesses dias, ela apelou à Bíblia para demonizar o Flávio Dino. Ela bateu o martelo: Flávio Dino é extremamente comunista e não pode assumir uma cadeira no Supremo. No sábado, a ex-primeira-dama acusou o ministro da Justiça de atentar contra a família e os bons costumes. Se ele é comunista, ele é contra os valores e princípios cristãos. Não existe comunista cristão. É de contramão, não é frase errada, não existe essa frase, um erro de português crasso, vergonhoso. É de contramão com a palavra de Deus. Em encontro do PL, Michele investiu nas metáforas bíblicas para demonizar o desafeto do marido. Chamou Dino de lobo em pele de cordeiro, de pai da mentira, expressão usada no Novo Testamento como sinônimo de Satanás. O que fez Flávio Dino para merecer tudo isso? Veja, o que é que ele fez? Tem algo na vida de Flávio Dino que você já tenha ouvido falar para gerar alguma coisa assim? Não, não é? Mas a explicação vai chegar já já. Calma que já estamos chegando. Dino no STF. O indicado de Lula tem uma semana para conquistar 17 votos no Senado. E, na verdade, esses votos que o Dino precisa estão todos em partidos da base governista. Grande parte deles estão no PSD, que é o partido de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Gilberto Kassab, que não vão causar grandes problemas a Lula. O fato é que Dino dificilmente, como reconheceu o próprio Eduardo Bolsonaro, filho 03 de Bolsonaro, é muito difícil de barrar. Mas por quê? De onde vem esse ódio ao Flávio Dino? Agora você vai entender. Foco no judiciário e sugestões de Gilmar Mendes. A atuação de Dino nos 4 anos como deputado federal. O Flávio Dino, como se sabe, ele foi procurador do Ministério Público, foi juiz de direito, foi deputado federal, na verdade continua sendo senador ainda, ele tem um mandato de senador, e governou o Maranhão por 2 vezes, por 8 anos. O ministro da Justiça, agora indicado ao STF, apresentou
25 projetos no período em que esteve na Câmara dos Deputados e 3 viraram leis. O Bolsonaro não fez 10% disso em 30 anos. E o Flávio Dino ficou míseros 4 anos na Câmara dos Deputados e apresentou 25 projetos e aprovou 3. Mas não é essa a causa da raiva da extrema-direita do Flávio Dino. Você já vai entender, durante os 4 anos de seu mandato como deputado federal, entre 2007 e 2010, o hoje ministro da Justiça, Flávio Dino, deu atenção especial ao judiciário em seus projetos apresentados. A maioria dos 25 projetos dele envolveu questões na área jurídica, da qual Dino fez parte por ter sido juiz federal. Além disso, Dino, desde essa época, já demonstrava proximidade com Gilmar Mendes, do STF, e apresentou 4 projetos sugeridos por ele. Anos depois, o decano da corte seria um dos padrinhos da sua indicação à corte, feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O outro padrinho é o Alexandre de Moraes. Porém, dos 10 ministros que o STF tem hoje, 9 querem Dino. Essa matéria foi publicada ontem, eu achei desnecessário trazer aqui, porque foi bastante comentada ontem. 90% do atual STF quer o Dino lá. E o único que não se pronunciou a favor, mas também não se pronunciou contra, é o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, porque o mundo evangélico está sendo aí trabalhado para se levantar contra o Flávio Dino, para tentar impedi-lo de chegar ao STF. O Dino, desde essa época, já demonstrava proximidade com o Gilmar e agora também com os outros ministros, mas ele se aproximou muito do Alexandre de Moraes. Como deputado, Dino propôs 18 projetos. Destes, 3 viraram leis, todos relacionados ao judiciário, e também foram protocoladas 7 propostas de emenda à Constituição, mas nenhuma delas chegou a ser promulgada. Entre os temas apresentados por Dino estão a unificação das eleições gerais e municipais, a reparação por balas perdidas e a classificação da prática de tortura como ato de improbidade administrativa. Aqui a gente já pode parar para falar sobre o principal. O que é que acontece? Por que é que o STF quer tanto Dino? O STF inteiro. Só tem um ministro lá que não deu apoio explícito. Todos, Carmen Lúcia, o Zanin, o Fux, o Barroso, o Fachin, todos em peso apoiam a indicação de Dino, porque acreditam que com toda essa experiência o STF vai ficar ainda mais coeso e vai virar aí um super STF na área jurídica e na área política. O fortalecimento do STF com Flávio Dino é visto como algo poucas vezes visto no Brasil. Não dá para relaxar até que o Dino esteja aprovado. Minha amiga, meu amigo, o presidente Lula está trabalhando furiosamente. Até o José Sarney entrou na briga, Rodrigo Pacheco, todos estão na luta para transformar o STF em uma muralha contra a ascensão da extrema-direita no planeta e que no Brasil está muito forte. Eis aí a explicação e a insistência deste canal, nesse caso, se deve à importância extrema desse episódio para o Brasil, para a democracia e para que possamos afastar o risco de uma volta da extrema-direita ao poder. A Alesp vai privatizar hoje a Sabesp. É muito difícil que isso não aconteça. E você que não é de São Paulo, a Alesp é a Assembleia Legislativa de São Paulo, você que não é de São Paulo, fique de olho no que vai acontecer por aqui com os preços e com os serviços de mais uma nefasta privataria, uma jogada que vai enriquecer muita gente, a começar do governador que está conduzindo essa patranha.
O Brasil teme uma nova base militar dos Estados Unidos na Guiana. Existe um risco aí grande de os Estados Unidos colocarem a enésima base. Os Estados Unidos já tem umas 20 bases aqui em volta, cercando a Venezuela, e agora pode vir mais uma, e isso pode elevar perigosamente a tensão nesta região. A Polícia Federal diz a Alexandre de Moraes que não conseguiu incluir o blogueiro Oswaldo Eustáquio, que está foragido mundo afora, e não conseguiu incluí-lo na lista da Interpol. A Interpol tem uma influência muito grande do exterior dos Estados Unidos, não se sabe direito qual é a questão. Mas ele também, esse Oswaldo Eustáquio, conseguiu fugir do Paraguai, porque o governo de direita do Paraguai não entregou o blogueiro. Então aí continua a caça a esse blogueiro mundo afora, do Alexandre de Moraes contra esse blogueiro mundo afora. A articulação do governo Lula em torno do julgamento do STF sobre políticos em estatais tenta impedir que a classe política não possa atuar na Petrobras. O foco disso tudo é a Petrobras. Então o Lula, por exemplo, teria que tirar o Jean Paul Prats da presidência da Petrobras, e o Lula diz o seguinte: olha, se for por ingerência política, o setor privado faz tanta ingerência política quanto o setor político. E o cargo de presidente da República é político, e aí não tem o menor sentido. E o Lula está lutando para impedir que se aprove essa lei das estatais que barra políticos em empresas públicas como a Petrobras. Lula pede que o seu chanceler avalie se o Milei é mesmo louco ou não e se dá para ter uma relação sadia com ele. O Lula não é daqueles caras que tem raiva. Ele sabe que os insultos de Milei a si são do jogo eleitoral, jogo político. O que ele quer saber é se o cara é louco mesmo ou se dá para conversar com ele. E o chanceler brasileiro vai avaliar isso para o Lula. Maduro manda novo mapa da Venezuela com a Guiana anexada ao território do país para as escolas. Uma coisa fica difícil de negar. O Maduro já disse que não pretende invadir militarmente a Guiana. O que ele está fazendo é uma jogada eleitoral. E eu acho uma jogada perigosa, sinceramente. Eu sempre apoiei a Venezuela, mas eu acho que o Maduro faz jogadas perigosas, e aí essa jogada aí para ele se eleger não é algo que dê para a gente apoiar. Porque ele não pretende invadir, ele sabe disso, que isso geraria um conflito até com o Brasil, se ele invadisse militarmente outro país. Nós não temos esse tipo de coisa aqui na região, e o Lula já deu a posição aí. Nós não queremos saber desse negócio de invasão, de guerra aqui na América do Sul, só faltava essa pra gente. Como disse o Lula, é tudo do que não precisamos. Maduro precisaria parar com isso. Eu acho que essa questão eleitoral, a questão eleitoral não pode ser levada a esse ponto. Depois, como é que a gente vai reclamar da extrema-direita se no campo esquerdo alguém faz uma coisa como essa? E vem aí o pacote de redução dos preços das passagens aéreas. É mais um afago do Lula na classe média para tentar reduzir a ojeriza da classe média alta ao Lula e à esquerda. Mudança de sexo. O STJ decide que planos de saúde devem custear a cirurgia de mudança de sexo. E, na verdade, vou dar uma opinião pessoal aqui. Eu acredito que é viável, eu acho que é lógico isso. Porque é uma questão psicológica. A saúde mental das pessoas deve estar no foco das autoridades, e uma pessoa que se vê como sendo de outro sexo e tem que conviver com aquilo, é uma pessoa mentalmente doente. Então, do meu ponto de vista, o STJ está corretíssimo.
E um vereador gaúcho usa a frase racista a falar sobre obra na sua cidade. Trabalho de gente branca, de gente que sabe o que fazer, afirmou o vereador Antônio Valezan, do PTB da cidade de Roca Salles. O racismo é algo que no sul do país explodiu de uns anos para cá. E isso não pode ser aceito porque, além de todas as razões morais e éticas, existe o fato inarredável de que, no mínimo, na minha visão, o IBGE diz que 53% dos brasileiros são afrodescendentes, ou seja, soma de pardos, que eu acho uma designação horrível, e pretos formam a etnia negra no IBGE, que seria 53%, se não me engano. É isso aí, 53 e pouco por cento. É muito mais, a gente sabe que é muito mais. Nós temos 47% de brancos no Brasil? Não temos, né? Não tem quase metade da população branca nesse país. Todos têm algum grau de miscigenação. Então, por conta disso, o racismo é inaceitável e tem que ser escorraçado do nosso país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.